Nesse e-book estão todas as informações que você precisará para alcançar o que é seu. Você pode não estar motivado, mas pode ser disciplinado. O desenvolvimento pessoal para o sucesso foi escrito com as informações para pessoas que sabem que podem ser a melhor versão delas, que sabem que podem alcançar o sucesso pessoal delas, que possuem um propósito, mas falta algo a mais, algo que as leve a outro nível de conhecimento sobre si próprio. Pessoas. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo. Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, a filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco, né? E que propositadamente driblam, né, aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de prestidigitação mental. Né? Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, né? É claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Sim. Nesse sentido, né, imaginar que um intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo, né, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos, ou me ouço, né, em algumas situações daquilo que falava, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são todos lá, como é que eu dei esse passo, ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti, falta, claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja. Tá. Certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? Certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa. Né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absolutamente... Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Né? Não havia nenhuma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande. Era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Né? Porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até, né, do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. Né? E aquilo ofendeu a pessoa. Soou como se você tivesse dizendo... Aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção. Né? Eu não ter prestado atenção. Porque você poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo. O que é pior ainda. Né? E eu falei sem pensar. Falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? Pode ser capaz de coisas que não deve na prática, né, e na escrita. Agora, já que você entrou nesse exemplo especificamente, eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso. Isso acontece geralmente na comunicação, em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa, aquilo, eu já entrei no modo Cortella de verbalizar. Ofensa. Isso. E essa pessoa, você não tem o intuito de ofender, essa pessoa se ofende.
Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, de ela ter sua vivência, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso, sobre nenhuma no teu gesto. Isso tenho. acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga, eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem, né, um background, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e me pedir desculpa. Você que se comunica, e eu também, em público, portanto, é diferente de uma conversa. Mas acontece nas conversas também. Claro, também. Mas na conversa você normalmente consegue refazer, porque você vai ter uma convivência com a pessoa, sim, em tese que você vai, né, reatar, né, juntar os caquinhos, sim, e colá-los outra vez. Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Uhum. Eu tenho de levar em conta, eu não tenho que me subordinar, eu não tenho que me calar, né? Eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Mas isso... Se eu puder evitar fazer isso, né? Há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. Mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolhindo, te cerceando? Não me torna mais criativo. Vou lembrar algo, o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Tá bom. Não tem a ver. Né? Você não vivenciou, né? Você pegou uma parte, você nasceu durante a ditadura militar empresarial no Brasil. Isso. E não pegou a censura daquele momento. Não. Governamental, não. Não. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar, a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão, né, daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista que nós somos capazes, né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade, ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere, mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez, né, isso possa parecer até inocente, mas não ria de mim, ria comigo. Perfeito. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje, de modo estranho, é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Não precisa usar o inglês. Né? Existe o verbo bulir? Sim, bulir. Você não vai bulir nisso, menino. Macaco que bule muito, que é chumbo, né? Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Bulir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Rei, Nações e Narizinho, que era proibida a leitura, porque minha família é de tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no Index Librorum Prohibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos os judeus, claro, narigudos, a gente era... Qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era proibido. E narizinho ali era inho, né? É verdade. Certo? Portanto, se fosse Cyrano de Bergerac, então jamais você poderia nem chegar perto. Né? Ora,